Graça e paz, que Deus lhe abençoe e lhe guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos vendo na narrativa bíblica de João, capítulo 21, do versículos 1 ao 25, história de Pedro com Jesus, a restauração. O Senhor Jesus não desistindo de Pedro, foi em busca de Pedro, restaura o coração de Pedro. O olhar de Jesus para Pedro é um olhar de misericórdia. Mas nós podemos aprender mais algumas lições nesse texto que são fantásticas. Jesus, ele vê o que os nossos olhos não conseguem ver. Ele enxerga potencial onde nós muitas vezes não enxergamos potencial. Jesus olhou para Pedro, ele sabe quem é Pedro e ele sabe do potencial que Pedro tem. Então, em vez de esmagar, em vez de quebrar Pedro, em vez de fazer perguntas vergonhosas, de trazer à memória de Pedro a sua queda, o fato dele ter negado Jesus, ele vai tratar o problema de maneira certa, com as perguntas certas. Jesus sai para andar com Pedro e ele faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus trabalha o amor com Pedro, porque o amor, ele restaura, que o amor é o vínculo da perfeição. Para Pedro se levantar novamente, Jesus precisava estar no trono do seu coração. Ele teria que ter certeza, só o Senhor deve ocupar o centro do coração de Pedro. Então Pedro entende isso, Pedro compreende isso. E nós vamos ver que após essa narrativa bíblica, essa história, Pedro se torna extremamente ativo na obra do Senhor. Ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo, dizendo, lembre-se do Senhor. O amor restaurou o ministério de Pedro. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo é restaurador. O amor é a prova insofismável de que somos verdadeiros discípulos de Jesus. A condição única exigida a Pedro para voltar-se para Jesus, para reingressar ao apostolado, ao ministério, era demonstrar o seu amor a Jesus. É assim que devemos viver. Jesus ainda acredita no potencial de Pedro. Não deixa de amar a Pedro, porque Pedro o negou. Ele continua amando a Pedro. Uma outra coisa interessante para nós é que Jesus, ele cura os sentimentos de Pedro. O versículo de número 15 até o versículo de número 19, exatamente isso. Jesus prepara a conversa, o ambiente com Pedro. Ele vai tratar o coração de Pedro. Ele vai curar o coração de Pedro. Pedro negou, Pedro praguejou. Jesus faz essas 3 perguntas a ele. O Senhor se interessa não apenas pelas nossas convicções, mas também pelos nossos sentimentos. Jesus quer curar sua alma, seu coração. Talvez você esteja vivendo o tempo mais sombrio da sua vida. Jesus não desiste de você. Ele quer tirar você disso. Quer tirar você dessa dependência. Jesus quer tirar você dessa escuridão, porque ele não desiste dos seus filhos. Qual é a conclusão que eu chego? Que Jesus deu uma nova chance para Pedro, deu uma oportunidade, restaurou. Jesus devolveu o ministério para Pedro. Jesus deu uma ordem para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. Ele acreditou tanto em Pedro, que ele entregou as suas ovelhas nas mãos de Pedro. A atitude de Jesus em relação a Pedro lança luz sobre a atitude que a igreja deve ter em relação àqueles que precisam ser restaurados. Devemos amar, devemos cuidar, devemos abraçar e devemos dar uma nova oportunidade às pessoas, como Cristo dá a nós. Por isso, fique em pé, se levante, fortaleça-se no Senhor, Ele não desiste de você. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.